Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é mais uma revisão. Se você for do futuro, né? Esse é o nosso piloto, o primeiro vídeo do canal, né? E é uma alegria estar com vocês. E a gente vai revisar hoje sobre semiótica. Eu comecei o semestre agora, então as coisas que eu vou falar aqui são muito introdutórias para você que está já mais adiantado no assunto. Esse vai ser mais ou menos um vídeo apenas sobre o que eu aprendi na aula de semiótica. E o intuito desses vídeos são realmente eu praticar, contar para vocês, ensinar a vocês aquilo que eu aprendi em sala, para que assim eu também memorize, mas que eu, de alguma forma possa ter acesso a esses arquivos depois, né? De forma que eu faça revisões a partir desses vídeos e no intuito de ser vídeos curtos também, não ser tão longos. Mas essa aula que a gente teve do dia 11 de 3 de 2026 foi uma aula introdutória. A minha professora é a Rochelle, estou no terceiro semestre de design, esqueci de introduzir isso. Mas, de começo, né? A gente explicou, aliás, a gente não, né? Foi explicado o que é semiótica e, basicamente, o estudo da semiótica veio ali na época da guerra. Não o estudo em si, né, mas a semiótica começou a aparecer mais na época da guerra, onde as propagandas políticas, elas eram todas muito bem elaboradas para ter um entendimento geral da população. E se você for ver, né, os anúncios antes da guerra, que eles eram um anúncio um pouco mais crus, mais a publicidade usava da semiótica, mas foi muito mais popular o uso da semiótica em si após a guerra. E a partir daí foi citado, né, que a semiótica deixou de ser um pouco mais funcional da função, né, e começou a ser um pouco mais performático. Mas o que é que essa mensagem pode parecer para outras pessoas e não necessariamente na forma em si, né? Por exemplo, se eu tiver de alguma forma vendendo uma lâmpada, aí eu vou fazer o desenho da lâmpada lá. Aí isso já é funcional. A lâmpada é isso, vende e tal. Aí com a publicidade e o estudo da semiótica, você pode fazer a venda de uma lâmpada mostrando um raio. Isso é uma análise semiótica. E na aula a gente fez uma análise sobre o copo Stanley, que antes ele era um copo feito, né, para os exércitos, para militares, e era voltado para o público masculino. Só que posteriormente a Stanley mudou um pouco esse público-alvo dela, porque o público-alvo masculino é um público bastante difícil, bem fechado. Agora o público feminino gosta mais da personalização, da enfim, o público feminino tem mais coisas para vender, né? Para venda, são mais fáceis da venda. E a gente debateu um pouco sobre isso. Eu estou falando isso no Copo Stanley na atualidade, não antigamente. Já que as mulheres não tinham muito poder na, na sociedade, né? Elas precisariam dos homens para comprar qualquer coisa. Mas a gente fez essa análise semiótica do Copo Stanley e de mais algumas outras coisas. Por exemplo, o Old Spice, que está sendo das piadas internas da nossa turma. Mas isso já é outro assunto avoado. Daí a gente estuda também que a semiótica é analisada pela sua satisfação com a mensagem dita na imagem. O que eu quis dizer com isso? Se você fizer um design que não passa a mensagem certa, você queria passar uma mensagem, mas a mensagem foi interpretada de outra forma pelo usuário, aquilo não é design. A semiótica ela analisa todos esses estudos para que você consiga bater o olho, você como usuário, consiga bater o olho e já entender que aquilo é aquilo, sem precisar você nem mesmo ler qualquer coisa. Por exemplo, a análise semiótica da Bombril, que é tão específica, com as cores específicas, com aquele círculozinho e Bombril no meio, que na hora que você bate o olho, você não precisa nem ler que tem Bombril lá, mas você bate o olho, já automaticamente o seu cérebro lembra que aquilo é da Bombril e lembra que aquilo ali é uma esponja.
E isso é semiótica, isso faz parte da semiótica. Por exemplo, também, quando você vê o verde e o branco específicos da é, aquela marca Starbucks. Pronto, Starbucks. Você bate o olho e já lembra com aquela cor e aquela tonalidade que aquilo é da Starbucks. E isso é uma análise semiótica, né? Não necessariamente a Starbucks tem. Você bate o olho também e lembra de café, porque é verde e branco. Você lembra por causa que com o decorrer do tempo você foi aprendendo que aquilo era Starbucks. Mas existem. Eita, a moto passando. Existem empresas e produtos que, se você bater o olho, você automaticamente lembra que é aquele produto. Mas isso faz parte do design, né? Se o design não passar essa mensagem certa, essa mensagem específica para o público específico, por exemplo, antigamente existiam muitas propagandas de coisas da casa, mas o público-alvo que consumia e que comprava era o masculino. Coisas da casa são associadas a coisas femininas, entre aspas. Na época é, era muito associada ao feminino, a mulher tem que fazer as coisas da casa. Mas nas propagandas era muito comum que a linguagem fosse para o masculino. O homem iria ler, o homem iria comprar e ia colocar na sua casa. E então isso também faz parte do design. O público-alvo era os homens. Os homens que iam as mulheres que iam consumir, mas os homens que iam comprar, né? Mas isso faz parte do design, isso é uma análise semiótica feita para que aquilo fosse direcionado àquele público específico. Enfim, as atividades, já a partir da segunda aula que a gente teve, a gente falou um pouco sobre o conceito. Aí a gente falou sobre o que é signo. O signo é a unidade mínima de significado de alguma coisa. É como se a gente fosse falar sobre as moléculas, átomos e essas coisas. O signo é como se fosse o átomo. É como se fosse nem um átomo. Existe uma partícula bem menor que o átomo, mas eu esqueci. Mas é como se o signo fosse a menor, a unidade menor de significado daquilo. Não consigo te explicar melhor agora, mas, por exemplo, quando você faz assim, isso daqui não é um coração, mas semioticamente você entende que isso é um coração. E isso tem um significado para você. Já a partir disso, semioticamente, existe um significado muito, muito, muito menor que isso. Você juntar as mãos vira um coração. É como se o signo fosse esse coração. Existem outras coisas. Não consigo explicar para você agora, mas vocês vão entender no futuro. Daí a gente falou sobre o objeto e o sentido, que a gente falou sobre representamen, que é aquilo que é representado, por exemplo, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que isso, o representamen, de juntar as mãos e fazer assim, é o coração. O significado que está na tua cabeça é o coração. Então, acredito eu que o representamen é o coração. Posso estar errado e posso me corrigir futuramente. Basicamente foi isso que a gente falou sobre a aula. A minha aula anterior, a gente falou bastante sobre uma atividade que a gente fez, propagandas pegando propagandas das décadas de 30 e 80 e estudando e falando um pouco sobre, semioticamente o que é que aquelas propagandas queriam dizer. Existem propagandas bastante erradas. Bastante erradas. Se vocês pesquisarem aí propagandas da década de 80, vocês vão encontrar coisas pesadíssimas que eram naturais na época, mas que hoje são absurdas. Mas, semioticamente, como eu já falei, né, sobre o patriarcado, sobre coisas bastante erradas, sobre coisas que hoje são crimes, mas que eram feitas nas publicidades antigas e eram normalizadas, né? Tem coisas cruéis e a gente falou muito sobre isso na aula, né? Sobre a estética da... Não a estética, mas sobre a semiótica, né? Utilizada naquela época com
os conceitos da época, os pensamentos da época, as coisas que eram normais na época, utilizadas ali. E semioticamente a gente tem ali uma representação, né, do público, de como o público pensa. E a nossa aula termina por aqui, a nossa revisão. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. E até a próxima aula.